Fomos todos enganados, concluiu assim Ricardo Ventura, ao analisar o depoimento do ex-marido de Maria da Penha. É inspirado no caso dela, é inspirado na história dela, que o Brasil fez a lei famosíssima Maria da Penha. Hoje eu vou contar um pouco dessa história para você. E por que eu acho tão importante que você conheça essa história, o outro lado da história. Você vai entender como que uma história dessa tem tudo, mas tudo a ver com você, comigo. No final do vídeo você vai entender. Confia em mim, não é estratégia não para te prender até o final do vídeo. Não. Você vai ver como essa história é importante para todos, mas principalmente para nós cristãos. É para todo mundo, né? Essa história é importante para todo mundo. Você vai se surpreender. Você foi enganado? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, o Brasil Paralelo, no seu quadro Investigação Paralela, fez afirmações, mostrou na realidade, né, mostrou coisas assim muito interessantes, e fez essa investigação paralela, tudo isso baseado no processo, nos autos. Então vamos lá, qual é a história que a mídia veicula, qual é a história da Maria da Penha? A história, e o único lado, né? Porque ninguém nunca ouviu o outro lado. A história é o seguinte, Maria da Penha, ela teria sofrido uma tentativa de feminicídio. Seu marido tentou matá-la. Feminicídio é aquela coisa idiota, né? Porque homicídio é isso, é tanto contra homem, contra mulher, mas aqui a ideia é de matar a mulher só porque ela é mulher. Essa coisa desse... Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, ela teria então sofrido uma tentativa de homicídio por parte de seu ex-marido, Marco Antônio. Seu marido teria atirado nela, o que a deixou paralítica. Ela fala também que o seu ex-marido tentou matá-la no chuveiro, eletrocutada. Por quê? Porque a água caiu do chuveiro, estava caindo do chuveiro e estava dando choque. Logo, ele estava querendo matá-la. Óbvio, sempre que o chuveiro está dando choque é porque o marido quer matar a mulher. É óbvio, isso é inquestionável, não? É sério, tô te falando. É assim que tá lá nos autos. Essa é só isso, não tem prova nenhuma. Mas isso aí já foi lá pra OEA, pra ONU, como prova cabal de que o cara tentou matá-la. O Ricardo Ventura conta que ele deu voz ao Marco Antônio. E ele diz que em 30 anos de casa, acho que quase 40 aí, Nunca ele tinha aparecido na mídia. Como é que pode um negócio desse? É um absurdo! Mas veja que coisa interessante. Logo que o Ricardo Ventura ele falou sobre o caso, as agências de checagem já chegaram dizendo é fake news, porque ele falou que, ele, de acordo com a opinião dele, era mentira. A Lei Maria da Penha foi baseada em uma mentira. Então, as agências de checagem, sem checar o caso, colocaram o rabinho de fora. E soltaram a matéria, dizendo, tá vendo? Olha, que mentira que a Maria da Penha não sofreu tentativa de feminicídio. É engraçado que nessa matéria aí, eles disponibilizam um link de um relatório da OEA sobre o caso. E eu li. Eu li. Só para citar uma coisa, duas coisinhas do relatório. Eu li o relatório. Parágrafo 9º. Os peticionários indicam que o temperamento do senhor Herédia Viveiros, Heredia ou Herédia, me ajuda aí, gente, que é o Marco Antônio, tá? Indica que ele era agressivo e violento e que ele agredia sua esposa e suas filhas durante o tempo em que durou sua relação matrimonial. Ó, tá vendo que eles dizem aqui o relatório da OEA? O Marco Antônio era violento. Sabe o que é interessante? Em entrevista ao Fábio Porchat, Maria da Penha disse que nunca sofreu agressão de seu ex-marido. Eu assisti, eu vi, tá aí, ó. Você pode entrar aí, tá aí no YouTube. Pelo amor de Deus. Ela disse que sofreu apenas agressões psicológicas. Ou seja, a Lei Maria da Penha é para proteger mulheres contra a violência. Ah, meu Deus do céu! Mas ela foi inspirada numa mulher que ela mesma alega que não sofreu violência. Que coisa! Artigo 9º, lá, parágrafo 9º, lá da OEA, falando que é o relatório do caso Maria da Penha. Asseguram que o senhor Heredia Viveiros agiu premeditadamente, pois semanas antes da agressão tentou convencer a esposa de fazer um seguro de vida a favor dele e 5 dias antes de agredi-la, procurou obrigá-la a assinar um documento de venda do carro de propriedade dela, sem que constasse o documento no nome do comprador. Enfim, no documentário, olha que coisa, né? E ela diz isso também, né? Eu vi uma entrevista dela em que ela fala que o ex-marido dela tentou fazer com que ela fizesse um seguro de vida, caso ela morresse, aí ele recebia, olha que coisa. Mas aí no documentário do Brasil Paralelo, eles mostram um documento muito interessante. O Marco Antônio fez um seguro de vida
Mas ela não sabia disso, ela ficou sabendo depois. O seguro era em caso de morte dele, para que ela e as filhas recebessem caso ele morresse. Ela então teria lutado na justiça, mas nada, não conseguiu vitória. Por quê? Por quê? Por quê? Por conta do patriarcado. Ah, aquela coisa que as feministas repetem e repetem, de que há uma opressão masculina contra as mulheres, que os homens odeiam as mulheres. Por isso, o Marco Antônio não foi punido, por conta do patriarcado que protege os homens. Assim, a OEA pressionou o Brasil a fazer a Lei Maria da Penha, que foi sancionada durante o governo Lula. Este é um lado da história. Mas a mídia, sempre muito dedicada, óbvio, sempre imparcial, a mídia fez o que uma mídia competente e imparcial faz, né? A mídia ouviu o outro lado da história, né? Não ouviu. Não ouviu. O outro lado da história do Marco Antônio é este aqui. Ele diz que bandidos entraram na casa e atiraram na mulher e deram um tiro nele. Tiro mais ou menos aqui assim, ó. Mas depois de operada, a Maria da Penha voltou para casa e durante esse período ela não falou nada, foram mais ou menos aí alguns 6 meses, alguma coisa assim, desde o dia em que ela levou o tiro dos bandidos até o dia em que ela decide entrar contra o Marco Antônio. Nesse período ela não falou nada contra ele, mas aí aconteceu algo. Ela descobriu uma carta de um amante do Marco Antônio. A partir daí as coisas mudaram. No documentário lá do Brasil Paralelo, é dito o seguinte, que em 27 de outubro de 1983, ela encontra as cartas. 1º de novembro, alguns dias depois, ela registra a queixa. No documentário, é dito que a empregada relatou, isso está tudo em alto, tá, gente? A questão tudo perícia de que ele levou um tiro, tudo documentado. No documentário é dito que a empregada, porque ele tinha empregada na casa, a empregada relatou que eles viviam bem até a descoberta da carta. Isso está lá no processo, nos autos. O documentário também fala de algumas coisas bem interessantes. Segundo a Maria da Penha, o Marco Antônio atirou nela, né, e depois em si. Mas logo chegaram as empregadas, os vizinhos, a polícia. Então ele teve, num espaço curto de tempo, sangrando, com um ferimento gravíssimo, que te deixa completamente debilitado. Ele teve que, num espaço de tempo muito curto, sumir com as armas. Porque ninguém acha as armas do crime. Pois na versão dele, os bandidos usaram uma espingarda para atirar na mulher, e atiraram nele com a própria arma dele, porque eles o enforcaram assim, aí pegaram a arma dele e deram um tiro nele. Enfim, essa é a versão dele. Sendo assim, ora, não haveria... E obviamente os bandidos foram embora e levaram as armas, a espingarda, o revólver, enfim, eles levaram as armas. E por isso não havia arma nenhuma ali, porque os bandidos levaram. Mas se a versão da Maria da Penha é verdadeira, não havia bandido nenhum, correto? Portanto, ele teria que esconder a arma depois de ele mesmo ter atirado nele. O que também a própria perícia era impossível. Mas enfim, então, olha que coisa, tem corpo de delito, exame de corpo de delito comprovando que foi tiro. E não apenas isso, tem vídeo dele mostrando a cicatriz, enfim. Então, ou seja, ele tinha então que depois de ferido, ter sumido com as 2 armas num espaço de tempo muito curto, porque todo mundo chegou ali. É um negócio bem difícil de acreditar, né? Mas enfim, depois que ele já tinha se separado, ela havia feito a denúncia, sem ordem judicial, um delegado enviou policiais até a casa do Marco Antônio, depois que eles já tinham se separado, e confiscou um 38 dele. Depois dos fatos. O documentário mostra uma coisa impressionante. Há um documento pericial da Taurus, que é a fabricante da arma, mostrando que a arma foi fabricada depois do ocorrido. Olha que coisa. A arma, ela foi fabricada depois lá dos acontecimentos na casa dele, do tiro na mulher, do tiro nele mesmo. E o juiz colocou esta arma, que nem existia na época do crime, como arma do crime. O advogado comentando, né, ele disse o seguinte, o advogado lá no Brasil Paralelo, só isso já seria o suficiente para anular todo o inquérito, enfim. A OEA, essa organização internacional, pressionou o Brasil para fazer a lei, então, Maria da Penha. Olha que absurdo. Este caso foi lá para o exterior e pasmem. Havia também uma coisa interessante, como que o caso foi lá para o exterior, dizendo que ela sofria abuso sexual. Nem no processo tem isso. Ela relata que nunca sofreu violência física. É um show de horrores. Eu não contei tudo aqui, obviamente. Assistam ao documentário, muito legal mesmo, o documentário da Brasil Paralelo, e tirem suas próprias conclusões. Mas eu posso opinar, não é? Sou livre ainda? Será? Muito difícil para mim de acreditar na Maria da Penha. Muito difícil. Veja bem, a mulher está dormindo.
E aí você é o Marco Antônio, você quer matar a sua esposa. E aí você mira nas costas? Faz sentido pra você isso? O marido enviou a esposa pra Brasília pra se tratar. Eles moravam em Fortaleza, alguma coisa assim. Enviou a esposa pra Brasília, no melhor hospital da época pra tratar problemas como o que ela estava enfrentando. Ele viajava de 15 em 15 dias, gastava uma fortuna. Ele projetou toda a casa para recebê-la por conta de sua deficiência. Uma pessoa que quer matar alguém faz tudo isso? Puxa vida, é um negócio difícil. Difícil de acreditar. Mas assista ao documentário. Agora imagine isso. Se uma lei de nosso país foi feita em cima de uma mentira. Ah, mas isso já aconteceu. Lá nos Estados Unidos. O aborto foi permitido nos Estados Unidos através de uma mentira. Ativistas pegaram uma menina chamada Norma McConnell, que alegava falsamente ter sido estuprada e queria abortar. A Suprema Corte decidiu a favor dela em 1973, alegando direito à privacidade. Depois, ela confessou que não foi estuprada. Ela tinha problemas com alcoolismo, afirmou que era lésbica, sua primeira filha foi deixada com a avó, seu segundo bebê foi entregue para adoção. Essa mulher perturbada protagonizou a ação judicial que abriu as portas para o aborto nos Estados Unidos. Recentemente, né, a Suprema Corte falou que isso aí estava errado, né? Alguma coisa assim, me ajudem aí. Mas enfim, já notou isso? Que o feminismo, ele nasce na mentira, ele desenvolve-se no erro e ele morre com a verdade? É porque o feminismo é pura mentira, ele é uma ideia mentirosa, então ele não encontra respaldo na realidade. Então as feministas têm que alterar a realidade. A ideologia feminista é mentirosa. Ah, homens odeiam mulheres, homens são todos opressores. E como você não encontra respaldo na realidade para isso, elas precisam mentir o tempo todo, criar narrativas para sustentar suas doideiras. Por que eu estou contando tudo isso aqui? Obviamente, primeiro, é óbvio que a gente não é a favor de violência contra a mulher. A questão é que a gente precisa estabelecer a verdade. E eu estou contando tudo isso aqui para você, e aqui é o momento mais importante desse vídeo. Gente, a mídia, os feministas, as esquerdistas, os comunistas, mentem sobre tudo dessa maneira absurda. Como que você pode confiar no que eles dizem? Queridos, quase tudo que vocês acreditaram a vida toda é uma mentira. Esse mesmo povo mentiroso, que mente sobre tudo isso, você acha que eles estão falando a verdade quando dizem que a família é ruim, que o que importa de fato é a carreira, que ter filhos é ruim? O pastorado feminino, quem defendeu? Feministas. Você acha que é legal? Mulheres de carreira abandonando seus filhos. São as feministas que defenderam isso. São as feministas. Beth Friedan, por exemplo. Quem defende a aniquilação do homem macho? Que o homem não lidere mais sua casa. Que o homem não seja mais o provedor. São essas feministas mentirosas. Que as mulheres ganham menos. Mentira. É mentira. Eu pergunto pra você, como que você pode acreditar em alguma coisa que esse povo diz? Um monte de coisa que você crê hoje foi enfiado na sua cabeça por essa cultura feminista. Eu pergunto pra você, dá pra acreditar nessa galera? Porque um monte de ideias desse povo tá na nossa cabeça ainda. A maneira de enxergar a família, a maneira de enxergar a igreja, tudo. Um monte de ideias erradas aqui foram colocadas na nossa cabeça por meio dessa galera. E eu sei, você ouviu isso desde pequeno, a grama é rosa, a grama é rosa, a grama é rosa. E é difícil às vezes tirar isso da sua cabeça. Mas veja bem, essa galera mentirosa diz pra você que a grama é rosa, gente. Dá pra acreditar neles? Dá pra seguir o que eles falam, a visão que eles têm sobre família, de que as mulheres têm que ser independentes, de que a sensualidade, isso, as crentes se vestem de maneira sensual, isso tem a ver com o feminismo também. Quase tudo que as pessoas fazem hoje, os crentes inclusive fazem, tem a ver com o feminismo. Eu pergunto, dá pra acreditar nessa galera que mente o tempo todo? O que você acha? Deixa um comentário aqui, Deus abençoe. Qual que é a sua opinião sobre esse caso Maria da Penha? Deixa um comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.